Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte de O Retorno do Rei, última parte da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu nem acredito que eu já tô aqui, gente, finalizando essa trilogia com vocês. Terminamos de ler O Senhor dos Anéis. Foi muito rápido, esses meses passaram assim voando, sabe? E eu não imaginava como essa jornada ia ser tão especial pra mim, porque eu já conhecia O Senhor dos Anéis, então eu meio que achava que sabia o que esperar. Mas eu descobri que o livro é muito mais do que a gente pode ver nos filmes, por mais que os filmes sejam incríveis também, né? Eu gosto muito das adaptações do Senhor dos Anéis. Eu reassisti recentemente O Retorno do Rei também. O livro faz a gente mergulhar mais profundamente nesse universo incrível da Terra-média, entender as motivações dos personagens, entender as estratégias de guerra, que é algo que normalmente é passado assim de uma forma mais superficial ou mesmo nem sequer passado nos filmes. Claro, o filme é outra mídia, tem que modificar algumas coisas e justamente por isso a leitura do Senhor dos Anéis é tão rica, né, e completa. A gente compreende a Guerra do Anel como um todo, se afeiçoa a vários personagens icônicos da literatura. Tá bem aquela introdução de vídeo do final de projeto, né? Eu nem entrei ainda na questão da última parte. Nós já conversamos sobre cada um dos livros do Senhor dos Anéis, cada uma das partes. Esse então é o livro 6, que começa aqui na página 167, o livro 6, né? A última parte. A gente teve até uma primeira parte maior, né? Uma primeira parte com muita ação, com guerras, enfim. Essa segunda parte ela é mais breve. Não chega a ter 150 páginas, ela vai até a página 315, eu acho. É isso mesmo, exatamente 315. E aí sobram os apêndices, faltam os apêndices, né? E eu não li ainda os apêndices, gente. Eu vou ler, mas se eu fosse esperar pra ler os apêndices, o vídeo ia sair muito atrasado e eu tenho outros vídeos pra colocar no ar. Então serão sim lidos, tô bem curiosa. Mas agora nós vamos conversar realmente do livro 6, a última parte, a finalização da trilogia, que começa justamente onde paramos, no final das Duas Torres, com o Sam já tentando salvar o Frodo. E eu achei bem curioso notar que no filme não é assim, né? Eles começam o filme do Retorno do Rei quando eles sequer ainda encontraram Laracna, né? E a gente sabe que isso acontece lá em As Duas Torres. Faz sentido, sabe? Porque aqui no Retorno do Rei, a gente tem toda a questão ainda da Batalha de Gondor, do pessoal de Rohan indo ajudar e tudo mais, e a parte de Sam e Frodo tá muito próxima de terminar. Eles já se livraram, meio que se livraram ali de Laracna logo de início, e eles já estão em Mordor, então o que eles só precisam é encontrar o caminho até a Montanha da Perdição para poder destruir o Anel. Então não tem muita coisa acontecendo assim no lado deles. Ainda que a coisa que está acontecendo seja justamente tudo que a gente esperava, né? Seja a coisa principal. Porque, por exemplo, começamos com o Sam resgatando o Frodo. Poucas páginas depois já estamos no capítulo da Montanha da Perdição. Então eu amei isso particularmente, porque meio que a gente começa a segunda parte do Retorno do Rei basicamente na Montanha da Perdição, sabe? Não acontece muito antes. Diferente do filme, que ainda tem muita coisa a acontecer, porque pega parte das Duas Torres. E como eu imaginava, o Sam tem um papel tão importante nos livros, eu sinto que é ainda mais importante que nos filmes. Sim, aparece muito do que o Sam faz, ele vai salvar o Frodo. Eu não quero ser injusta com o Frodo, afinal de contas o Frodo é o que carrega o anel, isso é um grande peso, é o fardo, né, que ele carrega, e poucos poderiam fazer isso. Então ele tem uma força interior muito grande. Mas é claro, ele não conseguiria nada sem o Sam, ele já teria, né, morrido muito antes. E aí a gente tem esse foco muito grande no Sam, já no final das Duas Torres, que foi algo que eu amei, porque eu acho o Sam um amor, sabe? Eu adoro o personagem dele, eu adoro como ele tem essa devoção completa com o Frodo, como ele se doa, como ele é bondoso, como ele é maravilhoso. E eu já estava esperando então esse maior protagonismo dele, e é justamente que a gente encontra. Ele basicamente arrasta o Frodo, né? Ele que coloca o Frodo nas costas, ele que leva o Frodo até a montanha, ele que sobe a montanha com ele nas costas. Então é aquele personagem que carrega, que vai até o fim, sabe? Joga ele lá, agora joga esse anel. E aí, né, claro, a tentação, o anel tem todo o poder de fazer com que você mude de ideia. E meio que quem salva tudo é o Sméagol. É engraçado porque eu não lembrava. Eu não lembrava que era o Sméagol que ia morder ali o dedo do Frodo e cair sem querer. É irônico pensar, né, que no final das contas o Frodo foi carregado nas costas, chegou lá, infelizmente não joga o anel e quem salva tudo, no final das contas, é salvo, entre aspas, claro, é o Sméagol.
Tanto que o próprio Frodo menciona, né, aquilo que Gandalf falou lá atrás, que ele ainda tem um papel muito importante, e ele fala que devemos perdoar o Sméagol por tudo, já que, né, no final das contas foi para o melhor. Naquela hora de provação, foi o amor por seu mestre que mais o ajudou a manter-se firme, mas também, no fundo de seu ser, ainda vivia independente seu senso simples de hobbit. Sabia em seu coração que não era grande o suficiente para carregar tal fardo, mesmo que aquelas visões não fossem apenas uma mera ilusão para atraiçoá-lo. Aqui referindo-se ao sem conhecer suas limitações, né? Ele vai fazer muito, mas no final das contas quem carregou o anel é o Frodo. Então o Frodo merece sim toda essa glória também. Me irritou muito aquela parte no filme em que eles conseguem, né? Aí jogam o anel, né, ser destruído, e aí todo mundo feliz, aí todo mundo faz Frodo, Frodo. Aí depois, quando eles veem que a montanha tá pegando fogo, eles começam a fazer o choro, né? Frodo, Frodo, e eu fico, Sam também existe, gente. É porque eu adoro o personagem do Sam, então, enfim. Não é apenas o Frodo, o Sam tá morrendo também. A gente, por exemplo, no livro, vai descobrir o que se passou na mente de Sauron no momento que ele percebeu o perigo iminente, o perigo total que ele corria, né? Porque o Frodo vai colocar o anel no dedo. E ali naquele momento que ele percebe onde o anel está. Tanto a gente vê o porquê ele estava tão distraído, claro, como ele estava tão distraído, que é óbvio porque existia aquela batalha ali acontecendo, mas, por exemplo, é dito que o poder escuro estava afundado em pensamentos e o olho se voltava para dentro, ponderando acontecimentos que traziam dúvida e medo. Uma espada brilhante e um rosto severo de rei eram o que ele via, e por um tempo deu pouca atenção às outras coisas. E toda a sua grande fortaleza, portão sobre portão e torre sobre torre, estava envolta numa escuridão crescente. Então a gente vê o quanto ele está distraído o tempo inteiro, o porquê ele está distraído com acontecimentos que a gente já viu, né? Porque o Aragorn vai olhar no Palantir, então ele vai se comunicar com Sauron, e isso é importante para distrair o Sauron. E também, claro, na parte que ele percebe, enfim, onde o anel está. É dito, por exemplo, que de repente o Senhor do Escuro percebeu a presença do Hobbit e seu olho, penetrando todas as sombras, atravessou a planície na direção da porta que ele fizera. E a magnitude de sua própria loucura revelou-se a ele no clarão cegante, e todas as estratégias de seus inimigos foram finalmente desnudadas diante de seus olhos. Então sua ira encandeceu-se numa chama devoradora, mas seu medo ergueu-se como uma vasta fumaça para sufocá-lo, pois ele sabia do perigo mortal que estava correndo e percebia o fio pelo qual estava agora pendurado seu destino. E aí já era tarde demais para ele, né? Então, uma jornada que parece quase impossível de ser finalizada, sem esperança, como é dita várias vezes ao longo do livro, é mostrado por A mais B em vários momentos o como eles conseguiram isso, sabe? Como eles conseguiram distrair uma força tamanha como Sauron em todos os momentos. As pequenas ações que foram feitas e, acima de tudo, a estratégia, a grande estratégia do Gandalf, que conhecia muito bem o seu inimigo Sauron. Afinal de contas, o Gandalf estava ali, né? Voltou para concluir sua tarefa. E em vários momentos eu percebi que isso se perde muito no filme, né? Porque em alguns momentos as estratégias são feitas por outros personagens, como por exemplo até o fato deles irem em direção a Mordor com o exército para distrair, para dar uma chance a Frodo e a Sam. E isso tudo é planejado por Gandalf, claro. O Gandalf é o grande estrategista, o que conhece as fraquezas e o poder também, claro, do seu inimigo. E é mostrado muito bem, né? Essa conversa, claro que o Aragorn sempre participa e tem sua importância, mas no filme muita coisa se perde. E aí eu percebi, né, o porquê eu me surpreendi tanto com a minha imersão tamanha na trilogia do Senhor dos Anéis, e como vale muito mais a pena ler a trilogia, ler, ter os livros em mão, mergulhar realmente nessa história maravilhosa com tantos detalhes incríveis, seres fantásticos. Aí chega a parte, né, que as coisas se resolvem, digamos, eles conseguem derrotar Sauron. Eu sabia que algumas coisas ainda iriam ser desenvolvidas, a própria coroação do Aragorn e tudo mais, mas eu me perguntava, assim, o que tanto mais ia acontecer, né? E aí vamos a isso. O capítulo O Regente e o Rei foi muito bom porque eu não sabia do romance entre Faramir e a Elwyn, e eu amei, gostei bastante, adorei ter esse desenvolvimento, esse final para esses personagens que realmente mereciam. A Elwyn é uma das grandes personagens dessa série da trilogia do Senhor dos Anéis. No livro, ela é a personagem feminina com mais destaque, creio eu, também com a Galadriel, claro, que tem essa força e essa presença tamanha. Mas ela é a personagem que vai para a guerra, né? Ela que luta lá com todos. Ela realmente tem uma grande contribuição, além de ser uma personagem com essas problemáticas, né? Esses dilemas, esses pensamentos. Ela tá nesse momento em que ela quer fazer algo, ela quer dar a sua contribuição, ela quer mostrar do que ela é capaz, o fato disso ser sempre reprimido por ela ser mulher. Então ela é um personagem que tem um
desenvolvimento interessante e que tem uma grande contribuição aqui. Então eu diria que, pra mim, ela é a personagem feminina com mais destaque na história. Algo tão diferente dos filmes, já que é dado um protagonismo muito grande pra Arwen também. E é uma personagem incrível, né? Tá aí uma grande contribuição dos filmes ter colocado esse destaque na Arwen, que realmente merecia. Eu acho até que uma coisa que acontece antes que eu não mencionei é, por exemplo, que é o Sam que acorda, né, e vê o Gandalf e fica tão feliz, aquela risada maravilhosa do Gandalf. É isso, esse momento que é mostrado no livro, né, o Sam e o Gandalf. O Frodo já acordou, na verdade, e no filme é trocado isso. No filme eles colocam mais atenção no Frodo acordando e vendo tudo aquilo. Mais um indício, né, do protagonismo tamanho do Sam aqui no livro também. E é uma parte muito feliz, é uma parte assim que deixa a gente alegre com o quentinho no coração, né, porque o Gandalf ali todo contente, eles finalmente todos juntos. Um capítulo pra mim que foi grande destaque aqui nessa segunda parte no final é muitas despedidas. Eu fiquei bem emocionado nesse capítulo, porque são todos indo embora, né, meio cada um indo pro seu caminho, realmente as despedidas depois de tudo. E é uma jornada que aproximou muito essas pessoas, óbvio, né, então tem toda uma emoção aí envolvida. Eu gostei demais, foi pra mim um grande destaque, muitas despedidas. Sempre tem um capítulo que é um grande destaque pra gente, né, em determinadas partes, e pra mim foi esse. E também com algumas surpresas, porque primeiro, vamos lá, né, eles encontram Saruman no caminho, Saruman meio como um mendigo ali com língua de cobra. Eles estão ali andando todos juntos, devagar, curtindo o momento, né, na volta para o oeste, para o condado. Galadriel tá até com eles, então em determinado momento um vai embora, o outro vai embora, mas eles estão todos ali voltando juntos. E eles encontram Saruman, que já tá ali sem poder, né, jogado, meio que um mendigo. É aquele momento de mostrar o que aconteceu com o Saruman, que foi algo assim interessante, porque, né, tem essa curiosidade envolvida, claro. A Bárbara acabou liberando, né, o Gandalf ainda percebe aí que algo ainda vai acontecer, ainda tem um desdobramento futuro. Ele fala que sabe que Saruman ainda tem algumas vilanias, né, pequenas vilanias para fazer. Só que eu, de fato, não imaginava como isso ia terminar. Entramos aqui no capítulo do Expurgo do Condado. Esse capítulo, sinceramente, pra mim, o Expurgo do Condado, foi o único capítulo, acho que em toda a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu não curti exatamente, assim, não gostei tanto. Não é que eu tenha não gostado total. Uma coisa boa desse capítulo, claro, eu acho que é o principal desse capítulo, é mostrar ali o que eles agora são, né? Esse poder que eles encontraram dentro de si mesmos. São pessoas amadurecidas, que lutaram numa grande guerra, guerreiros, então eles sabem agora o que fazer, eles não têm mais medo, eles têm a sua coragem intacta, eles vão enfrentar as dificuldades e problemas e fazer o que é necessário. Então eles quatro, né, os hobbits, chegam ali no condado, encontram um condado completamente destruído, numa atmosfera de terror, né, um líder ditador ali que manda em todos, e todos os hobbits que eram alegres e felizes agora vivem nessa sombra de terror e presos em casa sem poder fazerem nada, meio que passando fome, enfim, um terror mesmo no condado, que era algo já que eu nem imaginava porque não tem nos filmes. Então assim, eu entendo a contribuição desse capítulo ao mostrar como os hobbits evoluíram, sabe? Que agora eles têm essa confiança adquirida pra enfrentar qualquer coisa da vida. O próprio Gandalf fala, né? Isso agora é com vocês. Deixou de ser a minha tarefa colocar as coisas em ordem ou ajudar as pessoas a fazerem isso. E quanto a vocês, meus caros amigos, não precisarão de ajuda. Agora estão crescidos. Na verdade, cresceram muito e estão entre os grandes. E agora deixei de temer por qualquer um de vocês. E isso é justamente o ponto da coisa, né? Eles agora, até o próprio Gandalf sabe que não precisa mais se preocupar. Essa é a boa contribuição desse capítulo, mas eu preciso ser bem sincera que eu achei o único capítulo, assim, eu acho, da trilogia inteira que eu achei meio chato de ler, porque meio que depois de toda a jornada, uma jornada árdua, uma jornada difícil, quase impossível, um poder tamanho como o do Sauron, tudo que eles passaram, parece algo muito pequeno ali, aqueles problemas que acontecem no condado, e dá uma raiva, sabe, por eles ainda precisarem enfrentar aquilo depois que chegaram em casa, e não simplesmente descansar. E aí não é algo tão interessante assim pra mim, claro, eu tô falando no nível pessoal, minha opinião pessoal particular, que pra mim não era interessante acompanhar essas briguinhas e picuinhas do condado, sabe? Existe uma surpresa ao final de quem está por trás de tudo isso, ser o Saruman. Também é outra coisa que eu tenho sentimentos conflitantes, porque eu acho que ficou algo muito pequeno pro personagem,
por tudo que ele era. Eu preferia que o final de Saruman tivesse sido lá atrás, quando eles encontraram ele meio mendigando com língua de cobra e que algo ainda podia acontecer, enfim. Vai ficar por isso mesmo, não saberíamos exatamente o caminho que o personagem tomou. Mas aí ver que o Saruman tá por trás de umas picuinhas do condado e até a forma como termina, como ele morre, enfim. Eu achei meio aleatório aquilo, eu tenho que ser sincera. Então pra mim esse capítulo foi o único, assim, bem mais ou menos. Tava ansiosa pra poder passar por essa parte, chegar aos Portos Cinzentos, que aí volta toda a emoção, né? Volta aquela despedida agridoce, uma felicidade, porém também a tristeza em se despedir dos personagens. E até entendi mais profundamente aqui no livro porque o Frodo também teve que ir, né? Porque o Frodo acabou indo embora e fez todo o sentido do mundo pra mim no livro. Eu sinto que no filme, quando eu assisti, eu fiquei me perguntando por que o Frodo tá indo também, não faz sentido, sabe? Pra mim, no filme, mas no livro, 100% compreensível. E aí termina daquela forma, né, do Sam com sua família, sendo completo, não precisando mais se dividir, né, como o Frodo diz, como ele menciona, já que ele estava sempre dividido em querer muito estar com o Frodo e, enfim, envolvido naquilo, mas também agora com sua família. E é um final quentinho no coração mesmo, gente. Eu gostei muito desse final, um final que dá destaque ao personagem do Sam. Sim, quero muito ler os outros livros dele, vira e mexe. Vocês me perguntam aqui se eu pretendo continuar lendo Tolkien. Sim, eu pretendo. Com calma, sem pressa, ainda não sei quando é que eu vou começar a ler outros. Deixa aqui embaixo sua recomendação. Eu acho que vocês vão dizer o Silmarillion, mas fora o Silmarillion, qual vocês acham que eu devo ler a seguir? Que eu realmente não faço ideia. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada com o Senhor dos Anéis. Pra mim foi muito divertido, extremamente satisfatório poder ler e comentar com vocês e conversar com vocês aqui embaixo, ter outras pessoas lendo junto comigo, sempre muito bem-vinda essa companhia. Eu adoro, realmente gosto muito de projetos de leitura conjunta, né? Depois desse do Senhor dos Anéis, nós vamos começar o projeto do Jules Verne, que eu comento um pouquinho mais pra frente, tá? Eu acho que o vídeo dele sai no final de setembro ou começo de outubro. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, que é uma das melhores partes. Adoro bater esse papo com vocês, me conta o que você achou do livro, da trilogia, enfim, vamos trocar uma ideia. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima!